Amém. Senhor, pedimos mais uma vez que o Senhor nos agracie com a revelação do Teu Espírito Santo ao lermos, ao expormos, estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra ganhe as nossas mentes, alcance os nossos corações e gere vida, gere prática de santidade para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Por favor, abra João capítulo 7. João capítulo 7. De 1 a 9. Vamos iniciar o capítulo 7. Estamos concluindo o primeiro terço do livro do Evangelho segundo o apóstolo João. Capítulo 7, de 1 a 9. E eu coloquei como título do sermão desta manhã: a rejeição por Jesus aumenta. 2 pontos. A incredulidade dos seus irmãos. A rejeição por Jesus aumenta. A incredulidade dos seus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Nós estamos adentrando aqui num momento do Evangelho escrito pelo apóstolo João, onde notamos que o ministério de Jesus não foi um caminhar rumo ao sucesso, isso aos olhos humanos. Não foi um ministério que, se olhássemos de pronto, nós concluiríamos que seria exitoso. Nós estamos estudando o ministério de Jesus e parece que as coisas não estão dando certo aos nossos olhos. Nós talvez imaginaríamos que o ministério de Jesus seria só bênção, só vitória, com o apoio, a receptividade maciça das pessoas. Mas você precisa ser instruído nesta manhã a refletir que o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo foi marcado por incredulidade e oposição. E uma oposição, em sua maioria, motivada pelo ódio. E quando a gente para e pensa sobre isso, a gente fica espantado, porque se alguém odiar a mim e a você, por exemplo, com razão as pessoas podem nos odiar. Eu sou pecador. Posso pecar contra você, eu posso despertar em você os mais variados sentimentos negativos: raiva, frustração, decepção, ressentimento, inclusive ódio contra mim. Mas por causa das minhas más ações, por causa das minhas ações injustas contra você. Mas em se tratando de Jesus, é o que nós estamos estudando, o que justifica uma pessoa tão amável, uma pessoa tão boa, uma pessoa temperante e equilibrada, justa, sensata, ele que é a própria encarnação do amor, o que justifica o ódio contra ele? Para você entender a resposta dessa nossa indagação, vamos então percorrer o início do capítulo 7, preste bem atenção na exposição do trecho que nós acabamos de ler. Versículo 1 então, vamos lá? Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Passadas estas coisas. Essa expressão, passadas estas coisas, nos induz a buscarmos o contexto imediatamente anterior. Nós precisamos buscar as informações no contexto anterior, e eu vou requentar aqui algumas informações para lembrar você dos acontecimentos. Primeiro, Jesus realiza um milagre, os irmãos se lembram, a igreja está lembrada,
o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, comunicando através deste sinal a sua identidade divina. Há uma multidão que foi beneficiada pelo milagre, os irmãos se lembram? Aproximadamente 15 mil pessoas, dizem alguns comentaristas. E as pessoas, ao virem e serem beneficiadas por esse milagre, elas deveriam reverenciar Jesus, amar Jesus, adorar a Jesus como o Filho de Deus e o Salvador do mundo, ok? Ok. No entanto, a multidão decide buscar Jesus, porém com um desejo, com o intuito de extrair de Jesus benefícios ou a solução para os seus problemas, a satisfação das suas necessidades naturais. Lembra o que Jesus falou para a multidão? Vocês me procuram novamente por causa que vocês estão com fome de novo. Segundo ponto que eu preciso relembrar. Então, em seguida, Jesus profere um discurso àquela multidão, revelando às pessoas que Ele era o pão da vida. E Ele aprofunda ainda mais esse ensino, mostrando que quem comer da minha carne, disse Jesus, e beber do meu sangue, tem a vida eterna e nunca morrerá. Jesus apresenta essa mensagem radical sobre a única maneira de se obter a vida verdadeira. Não por obras humanas, não por práticas religiosas, mas somente e unicamente por meio de Jesus, crendo no seu nome, crendo nele como Salvador e Senhor. Terceiro, ao ouvirem isso, aquela multidão, os discípulos ali também, muitos deles disseram: esse discurso é duro, esse discurso é ofensivo, esse discurso é desagradável. Quem pode suportar um discurso desse? Ou seja, quem que vai querer um discurso desse? Quem vai querer seguir palavras como essas? Logo, após criticarem as palavras de Jesus, muitos discípulos abandonaram o Senhor. Muitas pessoas viraram as costas para Jesus. Agora então, após essa ampla deserção dos discípulos, das pessoas, muitos viraram as costas para Jesus, e aí Jesus pergunta para os 12: e vocês também vão? Passadas estas coisas, então vamos lá? Compreendendo tudo isso? Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, se você depois tiver a curiosidade, o interesse em ler os 3 outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles registram com mais detalhes esse período de quase 1 ano que Jesus passou na Galileia. Ele permaneceu na Galileia e executou o seu ministério ali na região norte da nação de Israel. Jesus então decide continuar caminhando pela Galileia. Vocês se lembram do mapa da nação de Israel? É um trecho meio que estreito de terra. Ao norte é a região da Galileia, ao sul é a região da Judeia, onde fica a capital, Jerusalém. Ao sul, Judeia. Jesus decide permanecer na Galileia, ficar no norte da nação por enquanto, porque os judeus lá no sul procuravam matá-lo. Agora percebam, preste atenção, ó. Jesus ele está na Galileia, no norte, uma ampla deserção das pessoas, multidões viraram as costas para o seu discurso, para os seus ensinos. Ao sul, na Judeia, as autoridades religiosas desejavam matá-lo, por conta dos episódios principalmente acontecidos ali no templo, na última passagem de Jesus, lá por Jerusalém, como nós vimos no capítulo 5. Vamos ler o versículo 18 do capítulo 5. Jesus, quando passou pela Judeia, e especificamente por Jerusalém, realizou a cura de um paralítico no templo, os irmãos se lembram? Lembram? E versículo 18, olha só o que acontece: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ao norte, muitos não queriam ouvi-lo. Ao sul, muitos queriam matá-lo. Que ministério é esse?
É o ministério do nosso Senhor Jesus. Tem certeza, Rodrigo, que você está falando da pessoa certa? O que está acontecendo? Ao que parece, Jesus Cristo é uma pessoa que não atrai, mas ao contrário, ele repele as pessoas. E também é uma ameaça à religião judaica. Por quê? A resposta é a seguinte: a verdade que ele prega, as palavras que ele profere incomodam, confrontam a religiosidade. As palavras de Jesus confrontam os ritos, as cerimônias, as ações humanas de um modo geral que são incapazes de salvarem o homem. A religião diz: eu faço, por isso sou salvo. E Jesus diz: você não consegue, você precisa de mim, creia em mim, aí sim você será salvo. E o que as pessoas falam? Não, esse discurso é duro demais. Lá no sul, não, você não pode falar isso dentro do templo, nós vamos matá-lo. A oposição contra Jesus aumenta, a rejeição a Jesus aumenta. E agora, no versículo 2, João destaca um acontecimento importante que faz toda a diferença aqui no contexto do capítulo 7, e nós vamos ver, se Deus permitir, no capítulo 8. Olha só, versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Lá na Judéia, lá no sul, estava para ocorrer a Festa dos Tabernáculos, ou a Festa das Cabanas. E a Festa dos Tabernáculos é a festa, para a religião judaica, mais alegre e mais popular dentre as festividades. A que reunia a maior quantidade de pessoas, lá em Jerusalém. Inúmeras caravanas vinham de todas as partes da nação de Israel, inclusive fora da nação de Israel. Os judeus que foram dispersos pelo mundo vinham peregrinando para a festa dos tabernáculos que acontecia lá em Jerusalém. Isso quem nos ensina é o historiador Flávio Joséfo. A festa mais popular e a festa mais alegre dos judeus. Era uma celebração que durava 7 dias. E nesta celebração lá no templo, havia a execução de 2 rituais na festa dos tabernáculos. O primeiro, a cerimônia da água corrente, ou o derramamento da água. A cerimônia da água corrente, ou o derramamento da água, baseados em Ezequiel, na profecia de Ezequiel, que fala da água viva que flui do trono de Deus. Primeira execução de uma cerimônia, de um rito, derramamento de água e acender tochas, ou acender lâmpadas. Isso acontecia durante esses 7 dias da festa dos tabernáculos. Eu observo aqui para você o seguinte: guarde bem essas informações a respeito do que acontecia na festa dos tabernáculos: derramamento da água e acender tochas. Isso vai ser uma informação valiosa para você compreender o contexto do capítulo 7, os feitos de Jesus aqui no capítulo 7 e no capítulo 8. Não vou dar spoiler aqui, mas você fica com esse gostinho de o que vai acontecer. Mas guarde: derramamento da água e acender tochas, ou acender lâmpadas. Assim como o registro do apóstolo João, então, a respeito da festa dos tabernáculos, que estava para acontecer lá na Judéia, vejam o que os irmãos de Jesus disseram para ele. Versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras, as obras que fazes. Deixa este lugar. Qual lugar? A Galileia, onde ele está. Deixa a Galileia, deixa o lugar, vai lá para a Judéia, vai lá para o sul. Está para acontecer a festa mais popular da nação de Israel, a festa dos tabernáculos, para que os seus discípulos vejam as suas obras. Aproveitando esse iminente acontecimento da festa dos tabernáculos, estava para acontecer lá no sul, daqui a alguns meses, multidões iriam descer para a Judéia. Os irmãos de Jesus vão até ele e falam: não perca esta oportunidade. A festa dos tabernáculos é um momento único para você, Jesus. Vai para a Judéia. Lá haverá muita gente para ver o que você faz e passem a crer em você, já que você perdeu seguidores por aqui. É mais ou menos isso que os irmãos de Jesus estão dizendo para ele. E aqui
você precisa entender algo muito importante. O texto, ele se refere aos irmãos espirituais de Jesus, que tinham a mesma crença no Pai Celestial, ou o texto se refere aos demais filhos de Maria e José? O texto se refere, quando ele menciona irmãos, o texto diz sobre os irmãos, filhos de Maria e de José, irmãos mais novos de Jesus. Não são irmãos espirituais, filhos mais novos de Jesus. Dentre eles, Tiago e Judas, escritores das suas respectivas cartas que estão presentes no Novo Testamento, carta de Tiago e carta de Judas, irmãos de Jesus. Mas aqui neste momento que nós estamos lendo no capítulo 7, eles ainda não criam em Jesus, pelo menos os dois. Esses irmãos parentais de Jesus, que o texto menciona aqui, eram adeptos de uma crença a partir do espetacular, uma crença a partir do mover no sobrenatural, do ver para crer, uma fé que depende de milagre para se sustentar. E toda fé que depende de milagres, toda fé que é alicerçada, construída sobre o espetacular, é uma fé fraca, é uma fé imperfeita, é uma fé espúria, porque necessita todo tempo de evidências visíveis para continuar a crer. Quem que tinha essa fé no coração? Tomé. E Jesus, ele não se confiava a esse tipo de fé. Nós aprendemos isso no finalzinho do capítulo 2, uma fé imperfeita, uma fé que precisa sempre de exposições miraculosas para continuar a crer. Mas Jesus diz: mais bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. E o que os irmãos de Jesus, então, eles estão dizendo? É exatamente isso. Você, Jesus, já perdeu popularidade aqui na Galileia, então vá para a Judéia, mostre as suas obras aos seus discípulos por lá, opera maravilhas em Jerusalém, lá na festa dos tabernáculos, tente reconquistar o povo com prodígios, satisfaça o desejo do povo em milagres. Não são milagres que o povo quer, dê ao povo o que ele quer. Milagre. E qual que é a base da argumentação dos irmãos de Jesus, quando eles sugerem isso para ele ir lá para Jerusalém, na oportunidade da festa dos tabernáculos? Versículo 4, olha só a base dos argumentos dos irmãos de Jesus. Porque ninguém, eles continuam dizendo para Jesus, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. O argumento deles é o seguinte: quem quer ser conhecido, quem quer ser estrela, quem quer ser popular, ele não vai agir em segredo, ele vai buscar o máximo de visibilidade. Na oportunidade lá da festa dos tabernáculos, onde reunia multidões, mas multidões mesmo, tanto do norte quanto do sul da nação de Israel, inclusive extra-fronteiras. Vai para Jerusalém, lá é o lugar para você, Jesus, reconquistar a sua popularidade, porque lá de fato você vai ser visto. Agora calcule, o povo mais religioso da nação de Israel seria o mais provável a estar lá. Os religiosos da nação de Israel, aqueles que seguiam à risca a lei e não perdiam uma festividade sequer, estaria lá, em Jerusalém. Agora, que melhor lugar então para um líder religioso apresentar a sua mercadoria, o seu produto, se não neste momento peculiar da festa dos tabernáculos, onde vai ter uma plateia enorme para ver os feitos miraculosos. É como que um vendedor, por exemplo, vendedor de chinelo ou de calçado, de um modo geral, chega numa região, chega numa cidade, chega num povoado, e ele se depara com todo mundo andando descalço, precisando de calçado. É venda garantida. É venda garantida. Os irmãos de Jesus estão dizendo isso para ele. Lá vai estar a nata da religiosidade. Lá
O povo judeu vai se reunir para a festividade, e lá é a oportunidade ímpar, Jesus, para você mostrar os seus feitos. E vocês perceberam algo aqui na fala dos irmãos de Jesus? Releia, por favor, o versículo 4, finalzinho, que diz assim: se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. O que transmite essa fala dos irmãos de Jesus? Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, será que é você que faz tudo isso mesmo? Quem está falando isso? Os irmãos de Jesus, que viram milagres realizados pelo seu irmão mais velho. Aqui alguns comentaristas dizem que a fala dos irmãos de Jesus soa com um deboche. Se fazes estas coisas, será que é você mesmo que faz? Então, mostra-te ao mundo. E esse finalzinho do versículo 4 já engata, já nos dá um link para o versículo 5. João, no versículo 5, ele conta algo importante para nós compreendermos por que os irmãos de Jesus falaram isso. Versículo 5: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Pois aqui, o pois é significativo. O pois é o porquê os irmãos de Jesus falarem o que falaram. Por que eles falaram o que falaram? Nem mesmo seus irmãos criam nele. Aparentemente aqui, conforme o relato de Atos 1, versículo 14, depois você confere em casa, alguns irmãos parentais de Jesus só foram crer nele depois da ressurreição de Jesus. Atos 1, 14 menciona isso. Agora, preste atenção aqui no seguinte: crer nos causa uma certa... nos intriga esse acontecimento dos irmãos de Jesus estarem ali com o Senhor, não crerem nele. Crer, portanto, não é resultado de parentesco. Crer não é resultado de laços consanguíneos. Filho de crente não é crentinho. Pode ser cretino, mas crentinho não. Não é porque é filho de pastor ou filha de pastor que ela naturalmente ou ele naturalmente será um filho de Deus. Nada a ver. Não. Não é por ligação direta ou indireta que possa fazer com que aquele que crê garanta a salvação para aquele que não crê. Eu dou um exemplo. Eu e a Rayane somos salvos pela graça de Deus, salvos por Jesus Cristo, crentes em Jesus Cristo, mas as nossas filhas não vão a reboque na nossa fé. O dom da fé é produzido pelo Espírito Santo de Deus no coração de quem Ele quer habitar soberanamente. Eu e a Rayane, nós precisamos constantemente falar do Evangelho para as nossas filhas, para que pela pregação do Evangelho elas possam ouvir e pela graça de Deus serem despertadas da morte espiritual para uma nova vida em Cristo Jesus. As minhas filhas estão mortas nos seus delitos e pecados. E é um exercício para nós pais, se nós amamos de fato os nossos filhos, não é somente dar coisas para eles, mas é falar do Evangelho para eles, porque somente através da pregação do Evangelho é que os nossos filhos serão despertados a terem uma nova vida em Cristo Jesus. Elas não vão a reboque na minha fé nem na fé dela. E se eu patinar nessa tarefa, vai ser uma grande vergonha para mim. E se eu falhar nessa incumbência minha como pai, vai ser um grande vexame para mim como pai. E se Deus tem um propósito com as minhas filhas, e eu peço a Ele que tenha, Ele vai usar outras maneiras de pessoas evangelizarem as minhas filhas para elas serem despertadas
e crerem em Jesus Cristo. Mas eu, como pai, que vergonha será eu não ter falado ao menos uma vez sobre Jesus Cristo para elas se arrependerem dos pecados delas e crerem em Jesus Cristo. Uma grande vergonha para mim. Portanto, crer não é resultado de laços consanguíneos, de parentesco ou qualquer ligação direta ou indireta daquele que crê com aquele que não crê. Nós precisamos orar pela salvação dos nossos filhos. Nós precisamos orar pela salvação dos nossos parentes, para que Deus tenha misericórdia e alcance por sua maravilhosa graça os nossos entes queridos, e falar do Evangelho para todos. Ore, muito bom, mas fale do Evangelho também para os seus parentes, para que eles sejam salvos pela graça de Deus. Agora, vamos ver aqui a resposta de Jesus aos seus irmãos. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O que Jesus está dizendo aqui? Na língua grega, há duas palavras para se referir ao tempo. Uma delas é cronos, que é exatamente a hora. Cronos, esse momento agora que está acontecendo, o momento, o tempo cronológico. E a palavra kairos, que significa o momento certo, o momento oportuno para agir, quando as circunstâncias estão propícias e favoráveis para executar uma ação, por exemplo. E foi essa palavra que Jesus usou aqui nessa resposta. O meu tempo, ou seja, o momento oportuno ainda não chegou, mas o vosso tempo, o momento oportuno para vocês sempre está presente. Jesus se refere aqui no momento oportuno que ele haveria de se entregar, crucificado e consumar a obra do Pai. Jesus está dizendo para os irmãos dele assim: meu momento ainda não chegou, mas o de vocês está sempre presente. O momento oportuno para vocês está sempre à disposição. Como se Jesus estivesse dizendo assim: o meu tempo, o momento certo, o momento oportuno para agir, para eu ir a Jerusalém, me entregar na cruz do Calvário, ainda não chegou. Mas o tempo de vocês, irmãos, o momento oportuno de arrependimento de vocês, para vocês crerem em mim, está sendo oferecido para vocês. Que coisa profunda e maravilhosa ao mesmo tempo. Para quem que Jesus havia dito isto numa outra oportunidade? Para sua mãe. Senhora, mulher, a minha hora ainda não chegou. O que tenho eu contigo? Não é o momento ainda de agir. Lembra que Jesus falou isso para ela? Ele usou também o mesmo termo, kairos, no capítulo 2, versículo 4, que nós já estudamos. Jesus, ele não se atrasava e tampouco ele se adiantava com relação a cumprir a vontade de Deus Pai. Ele estava sempre sob a direção do Pai, debaixo da direção do Pai Celestial. Ele não se movia para agradar os homens, ou segundo as tendências do momento. Ele não agia como, quem sabe, um investidor na Bolsa de Valores, que compra papéis na Bolsa de Valores, compra ações quando elas estão desvalorizadas, ou vende quando elas estão valorizadas, de acordo com as circunstâncias do mercado de valores, de ações. Jesus não age assim. E mais, a resposta de Jesus a seus irmãos não é que ele esteja planejando ficar ali na Galileia para sempre, mas que, por ser sua vida regulada pelas ordenâncias de seu Pai Celestial, ele não iria à festa quando os irmãos dizem que ele deveria ir para aproveitar a oportunidade de fama e sucesso aos olhos dos homens. Jesus, ele não estabeleceu a sua agenda de acordo com as circunstâncias. Ele não se permitiu andar segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, versículo 1. Outro ponto importante aqui nesta resposta, Jesus mostra então que Deus, por misericórdia, por graça, Ele dá oportunidades de arrependimento para as pessoas, para crerem em Jesus Cristo e serem discípulos. E o tempo de Deus é hoje. Deus dá oportunidades de arrependimento hoje. O kairos de Deus é hoje.
sempre está presente, Jesus disse para os seus irmãos. Porque chegará um momento em que não haverá oportunidade de arrependimento. O apóstolo Pedro, ele explica isso na sua segunda carta, que é uma aparente demora, né, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em cumprir a promessa dele, em voltar com poder e grande glória. Essa aparente demora não é porque Deus não cumpre ou ele se atrasa. Qual que é o motivo? O momento que Deus está dando aos seus para se arrependerem, para crerem em Jesus Cristo e serem salvos. O Kairos de Deus está acontecendo. E Jesus então continua a sua resposta aos seus irmãos. Por que ele não vai lá para a Judéia? No versículo 7 ele diz: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Vocês não são odiados pelo mundo porque vocês pertencem ao mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês têm a mentalidade do mundo, vocês não têm a mentalidade dos céus. Vocês pensam, vocês agem como o mundo, porque o mundo ama o que é seu. Jesus vai dizer isso no capítulo 12 que nós vamos estudar. O mundo ama o que é seu. Eu busco a glória do meu Pai. Eu testemunho, eu falo, eu revelo o que Ele quer. E eu mostro para vocês e para as pessoas que vocês estão errados, que as atitudes de vocês são erradas, que os gestos de vocês, os pensamentos de vocês são pecaminosos, contrários à vontade do meu Pai. Por isso, o mundo me odeia. A mentalidade do mundo é exposta aqui nesse texto da seguinte maneira: mentalidade do mundo, busque a glória dos homens. Os irmãos de Jesus tinham isso em mente. Busque a glória dos homens. Notaram aqui a mentalidade mundana dos irmãos de Jesus? Jesus, se você quer ser conhecido, você não pode realizar seus feitos em oculto. Milagres são ótimas oportunidades para você, irmão Jesus, ter popularidade e fama. Use o poder que Deus lhe deu e reconquiste as pessoas. Busque a glória dos homens. Mentalidade dos céus. Busque a glória de Deus e faça a vontade dele. Mentalidade de Jesus. Busque a glória de Deus e faça a vontade do Pai. Obedeça às ordenanças de Deus. E aqui a gente volta naquela primeira pergunta então, nós fizemos no início do sermão. Por que alguém como Jesus, que só fez obras boas, obras justas, por que ele foi tão odiado? Por que ele foi perseguido? Por que ele foi rejeitado? E a rejeição, como nós estamos vendo hoje, está se intensificando, a ponto que nós vamos ver, depois de quererem matá-lo, quando Jesus vai a Jerusalém para ser crucificado. Sabe por quê? Porque Jesus revela com as suas palavras que os homens são maus, e o que eles fazem é mau e pecaminoso aos olhos de Deus. Responde a nossa indagação? Responde. Por que Jesus é rejeitado e odiado? Porque ele fala a verdade. Ele é a verdade. E ninguém gosta de ser denunciado. Ninguém gosta de ser confrontado por uma sentença condenatória tão justa e verdadeira como Jesus proferia, que expõe as suas maldades. Ninguém gosta que alguém diga: você está errado. Alguém chega para você e fala: você está errado, meu irmão, minha irmã. Você fala: como eu estava esperando essa bênção de palavra. Difícil de engolir. Quem é você para falar isso para mim? Você não conhece a minha situação. Você não sabe o que eu estou vivendo. Mas eu faço tantas coisas boas. Isso não compensa as coisas más, e por aí vai. Você está errado, Rodrigo. Eu engulo atravessado. E Jesus falava isso para as pessoas. Por isso ele era
odiado. Jesus Cristo, quando pregava, ele não afagava o ego do homem, jogando sujeira para debaixo do tapete. Ele amava as pessoas, porém ele condenava o pecado delas. Basta ver, por exemplo, igrejas que pregam a Cristo, pregam a mensagem de Cristo. Essas igrejas estão sendo perseguidas, essas igrejas estão sendo confrontadas, essas igrejas estão sendo odiadas pelo mundo. Por exemplo, ouvir que o comportamento homossexual é pecaminoso e é contrário à natureza, à ordem criada, à ordem natural de Deus, causa indignação no mundo. Ódio de quem é do mundo contra a igreja, contra a mensagem de que homossexualismo é pecado e é contra a vontade e a ordem natural de Deus para a criação. O mundo odeia a igreja quando a igreja prega que quem está em adultério está cometendo algo tão mal. E como diz Provérbios, só quem é louco pratica tal coisa. Mas o mundo aplaude aqueles que têm 2, 3, 4 amantes e fala: esse cara é fera. Ou mulher também adultera, como se fosse um mérito, colocando uma medalha de ouro para aquele que adultera, nivelando por baixo. O mundo odeia a igreja quando a igreja denuncia, através da pregação da palavra, comportamentos corruptos, desonestos nos negócios. Mas o mundo tem como esperto, como bem-sucedido, aquele que cresceu economicamente através de fraude, através de abuso das pessoas, através de atos ilícitos. Bem-sucedido. Quando damos as mãos ou aplaudimos os erros, ou fazemos vistas grossas para os erros uns dos outros, nós jamais seremos odiados. Jamais seremos odiados. Uma pessoa politicamente correta, como está sendo um termo em voga hoje, é aquele que, eu aceito você como é, o seu lado, beleza, eu aceito, não mexe comigo que eu não mexo com você. O politicamente correto. Mas Jesus não foi politicamente correto. Ele falava a verdade, e a verdade ofende aquele que vive em mentira e falsidade e em pecado. Quando nós decidimos viver segundo a palavra de Jesus, as pessoas vão nos odiar, as pessoas vão nos confrontar, as pessoas vão nos rejeitar, as pessoas vão nos perseguir. Porque quando nós estamos falando da palavra de Jesus para as pessoas e vivendo, obviamente, nós somos luz, e luz ofende as trevas. Uma vida de santidade é uma vida de luz, e luz ofende as trevas. Deus promete muitas coisas para nós, e nós amamos as promessas de Deus. Eu amo as promessas de Deus, e tem uma que Ele nos promete: se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Gostou dessa promessa? Você quer viver piedosamente? Eu quero. Nossa, eu amo o Senhor. Aí Jesus diz para você: então você vai ser perseguido. Não, Senhor, aí também não. Eu quero que as pessoas me amem. Elas vão te odiar. Começa a pôr o pé na santidade para você ver. Começa a alinhar a sua vida, a decidir por Deus. Você vai ver como as pessoas vão te rejeitar. Vão falar: para com isso, seu extremado, seu radical, seu pastorzinho, e por aí vai. As pessoas gostam de ouvir que Deus ama como eu sou e me aceita como eu sou. Na verdade, isso é parte da verdade. Sim, Deus nos ama como nós somos, Deus nos aceita como somos, mas Ele não nos deixa como estamos. Quando Deus nos salva, Ele coloca em nós o seu Espírito, que é santo. E quando o Espírito Santo de Deus está em nós, inicia um processo de constante transformação, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Você percebe que isso é uma transformação?
Você, como um homem, como um varão imperfeito, pecador, Deus está te transformando para ser conforme o varão perfeito. Isso é transformação. E no curso deste processo, dessa transformação, você e eu devemos tomar decisões importantes contra a nossa vontade carnal. Isso está com você, não está com Deus. Você que vai dizer, eu não quero isso para mim, eu não quero pornografia, eu não quero as amizades que me levam para o buraco, eu não quero isso que está atrapalhando a minha mente, a minha vida com Deus, mas eu digo sim para Deus, eu quero o Senhor, eu amo o Senhor, eu quero ir para a igreja, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia, eu quero estar em comunhão com os irmãos, eu quero Deus. Isso é decisão sua, isso é decisão minha. E Deus age no processo, transformando as nossas vidas, para nós sermos conforme o varão perfeito, nosso irmão mais velho, Jesus. Notem aqui que Jesus, ele não foi odiado por causa que ele fez milagres. Ele não foi odiado porque operou maravilhas. Quando ele fez milagre, quando ele operou maravilha, o povo falou, é isso que eu quero, ele é o nosso rei. Ele tem que ser o nosso representante político e social lá junto a Roma. Vamos juntar todo mundo aqui, e esse homem que é todo poderoso, nós vamos usar ele para ser o nosso líder, o nosso rei, e nós vamos nos rebelar contra Roma. Os judeus pensaram assim. Mas quando ele começou a falar que vocês têm que se arrepender, falaram, não é esse líder que nós queremos, não. Por que eu preciso me arrepender? Eu sou religioso, eu cumpro toda a lei. Aí Jesus fala, vocês não cumprem a lei, vocês precisam de mim para cumprir a lei. Aí eles falaram, não, isso eu não quero, isso é ofensivo demais. Caminhando um pouco mais, no versículo 8, 9, Jesus diz, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Jesus está dizendo assim, vocês vão para a festa, eu não vou ainda, não é o meu momento. Jesus ele era 100% guiado pela vontade do Pai, não pelas emoções, não por vislumbrar, quem sabe, um sucesso, uma popularidade lá em Jerusalém. Embora sendo filho de Deus, ele se submetia à vontade do Pai. Que perfeição da harmonia nas três pessoas da Trindade, uma não ofendendo a outra, uma amando a outra, uma agindo em favor e benefício da própria Trindade para executar os decretos da própria Trindade, o Filho submisso ao Pai. E é um exemplo de obediência para mim e para você, o nosso irmão mais velho, obediente como foi. Eu encerro então dizendo o seguinte, em 3 pontos. Você e eu pertencemos à igreja de Jesus Cristo e nós temos uma missão. Qual é a missão nossa? Evangelizar. Porém, não se evangeliza sem evangelho. E o que é evangelho? É falar de Cristo e sua obra. Nós precisamos falar das verdades de Cristo. Quando nós vamos evangelizar, você não vai falar, olha, eu sou tão correto. Quando você vai evangelizar, você vai falar Cristo para as pessoas. E isso, eu vou dizer para você, vai ofender. A pessoa, para ser salva, pressupõe-se arrependimento. Quando você prega o evangelho para a pessoa, você tem que dizer para ela, você tem que se arrepender das suas práticas e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso vai ofender. Mas eu vou dizer para você, não leve em conta a popularidade, não leve em conta a aceitação das pessoas, não leve em conta que, Rodrigo, se eu falar do evangelho ninguém vai querer. Vai, sabe por quê? Você fala do evangelho, mas o Espírito que é soberano da parte de Deus toca no coração de quem Ele quer, e os resultados, meu irmão, minha irmã, deixa para Deus. E se você foi salvo, está salvo aqui neste momento, foi porque Deus quis. E há oportunidade para aquele drogado que está lá na sarjeta, fale de Cristo para ele se arrepender das más ações, e que Jesus ama ele, para que ele se entregue a Jesus Cristo, para que ele tenha uma nova vida e uma esperança verdadeira, não nas drogas, não neste mundo, mas a esperança verdadeira e infalível, que é Jesus. Fale de Jesus para aquele que você acha que não merece.
porque não é você que decide. Você não merecia, eu não merecia, ninguém merece. Mas Deus é bondoso, misericordioso e por graça Ele salva quem Ele quer. Fale do Evangelho, e Evangelho é a verdade de Jesus Cristo. Não maqueie. Não tente falar, eu vou dar uma preparada aqui na palavra porque as pessoas vão aceitar. Você vai, quem sabe, ganhar a multidão, mas vão todo mundo para o inferno, porque não crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Segundo ponto, assim como Jesus responde aos seus irmãos, e igualmente Ele alerta as igrejas da Ásia lá no livro de Apocalipse, Ele fala aos nossos ouvidos nesta manhã, atinge as nossas consciências. Eu ando no meio da igreja, eu ofereço oportunidades de arrependimento antes de aplicar o meu juízo. Portanto, lembre-se, igreja, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. O Kairós de Deus está sempre presente, enquanto a vida. O Kairós de Deus é hoje para arrependimento, amanhã pode ser tarde demais. Arrependa-se dos seus pecados, volte para Jesus Cristo. E o terceiro e último ponto, Jesus quer discípulos verdadeiros, Ele quer seguidores sinceros, convertidos. Ele não quer para nós fama, sucesso, popularidade. Ele quer arrependimento e fé genuína, que não busca crer por milagres ou por eventos espetaculares. Seguidores que abram mão de suas próprias vontades carnais e decidam cumprir a vontade de Deus revelada em sua palavra. É isso que Jesus quer, verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade, em realidade de vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus, amém.